Olá, essa é a segunda edição do programa Web TV de Bem com a Natureza. Na semana passada nós falamos do suco de luz do sol, mostramos o broto do trigo grama, que é tão importante no preparo desse suco, quando o propósito é vitalização, é mudança energética, de saúde, enfim, é uma parte da nossa receita que faz com que o suco seja realmente vivo. A semente germinada e os brotos são a parte viva de qualquer receita da alimentação crua e viva. Então, no programa de hoje, nós vamos ensinar como preparar esses brotos. Ainda mais nesse momento, que é outono, inverno, onde tem menos sol, nós ficamos mais em casa, os dias são mais encobertos, nós precisamos mais conseguir, de alguma forma, uma fonte de luz, de energização, de prana, de sol. Então, os brotos são muito convenientes em qualquer época do ano, mas no outono e inverno eles são condição básica das nossas receitas. Nós vamos aprender sobre todas as formas de preparar esse broto, desde o preparo da terra até o plantio e a rega dos brotos. Também eu quero divulgar nesse momento para vocês, a partir desse segundo programa, que nós já estamos com a assinatura Doce Limão em vigor, está funcionando, é um espaço novo que nasceu junto com o De Bem com a Natureza, uma prática do De Bem. Essa assinatura ela é muito importante porque ela complementa, ela dá material de aprofundamento e caminhos muito férteis, muito bem acompanhados, acolhedores para que vocês trilhem esse resgate, essa conexão, esse de bem com a natureza. Essa página de assinatura é um preço simbólico, é um valor simbólico. Vocês têm aí embaixo do vídeo o link para vocês captarem todas as informações de como fazer a assinatura e os benefícios que vocês têm. Mas, em princípio, é uma videoteca, é uma cinemateca Doce Limão, é uma bibliografia plena de e-books, muitos sites e blogs recomendados, muitas dicas, sugestões, até para novas profissões dessa nova era, desse novo mundo. Então, é um de bem com todas as idades, inclusive para essa garotada que está chegando aí ao mundo e que não sabe nem que profissão vai ter, como é que vai interagir com o planeta que está em plena transformação. O nosso convite é: seja um assinante do Doce Limão, seja um assinante do De Bem com a Natureza. Bem-vindos! Então, vamos às mãos na massa. O segredo para se preparar brotos na terra é ter uma boa terra, uma boa base, um bom berço para os brotos. Então, primeira etapa, nós temos que germinar a semente que vamos plantar. Aqui nós temos como exemplo o girassol, que está com os narizinhos no ponto, e temos o trigo para fazer o trigo grama. Mas podemos usar o pães, o alpiste, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. A terra, nós temos um segredo que todo mundo que já tentou plantar, fazer brotos, produzir brotos, dá fungo. Então, um segredo é colocar areia do mar ou de rio, de uma praia que não seja poluída e de um rio que seja nascente. Então, nós colocamos 3, 4 partes de uma terra preta de boa qualidade, que você tirou pedrinhas, tirou qualquer galho, enfim, tem que ser uma terra bem limpinha, porque os brotos são muito frágeis ainda, eles não podem encontrar grandes dificuldades para enraizar. Então aqui eu coloquei 4 partes de terra preta e vou colocar uma parte de areia daqui da praia onde eu moro, que é a Areia do Tombo, uma praia azul. A água do mar é o líquido amniótico da terra, ela tem 70 minerais. E essa terra, que eu só desidratei no sol, ela tá com essa riqueza mineral, portanto vai dar uma qualidade para essa terra impressionante. As vantagens dessa terra são duas. Primeiro, dessa areia, desculpa, são duas. Primeiro, que ela vai dar uma super porosidade na terra, facilitando o enraizamento dos brotos, dando força para os brotos se fixarem na terra. A segunda é a riqueza de minerais. Então aqui eu vou simplesmente colocar
a terra que eu preparei para plantar. No caso dessa bandejinha, que é reciclada, eu vou plantar o trigo grama. O trigo grama, com uma coluna como essa de terra, ele se dá super bem, dá 3 colheitas. Você colhe a primeira vez, colhe uma segunda e uma terceira. Eu vou mostrar já já como que se faz a colheita. E vou colocar aqui também a terra para fazer o plantio do girassol. O girassol, ele só dá uma colheita, como todas as leguminosas, e o girassol, que não é leguminosa, mas ele tem o mesmo comportamento, só dá uma colheita, e eles pedem uma coluna de terra mais alta. Então, eu ponho num potinho que me permita essa altura de terra. Tá aqui. Eu já tenho os 2 potinhos. Eu vou plantar no que tem a coluna de terra mais baixa, o trigo. Lembrando que é para cobrir toda a superfície de terra com as sementinhas germinadas. Quanto mais você cobrir, mais linda vai ser a toiceira, né, a ramagem do trigo grama que você vai ter para colher. Então tá aqui, cobrir. Não preciso jogar terra por cima, eu simplesmente dou uma leve pressão para informar para a semente, para o germinado, que ele tá no berço, que ele tá acolhido pela terra, por esse útero maravilhoso. E aqui, nesse outro pote, eu vou plantar então o girassol, com a mesma preocupação de ter toda a terra, toda a superfície da terra coberta pelos grãos germinados do girassol. Tá aqui, foi feito o plantio. Uma coisa que eu tenho que fazer nesse primeiro momento, após o plantio, é dar uma leve regada, porque a terra estava seca, a semente estava úmida, mas a terra estava seca. Leve regada, gente. Eu indico esse regador, que é reciclagem, a tampa é simplesmente furada com uma agulha quente, mas ela tem a leveza para você não exagerar na quantidade de água, que é fundamental para não apodrecer as raízes. Feito isso, eu tenho que fazer uma segunda etapa, que é a etapa do alinhamento, de favorecer o alinhamento das raízes na terra. Eu tenho que dar um escurinho para a semente. Então, uma forma bem prática é essa, cobrir com a própria bandeja do preparo da terra ou com uma caixa de papelão. Algumas pessoas ensinam com embrulhar no jornal. Não recomendo por 2 motivos. Não abafe os seus bebês. Segundo, o jornal tem muito metal pesado, tem muita química. Então não é um bom começo para os nossos brotinhos. Depois que ficou 6 horas, 8 horas no escurinho, que pode ser inclusive natural, você simplesmente fazer o plantio no final da tarde, você então tem que colocar os seus brotos num lugar que tenha luz, não sol direto, porque se tiver muito calor, eles são muito sutis, são muito frágeis, vai ressecar a terra e vai inviabilizar que o broto se desenvolva. Então, a próxima etapa é colocar num lugar que tenha luz. Essa área aqui, ela é perfeita, inclusive eu coloquei sucata, isso tudo é aproveitamento de madeira que eu peguei na rua. Eu fiz essas prateleiras, aonde eu coloco os meus brotos. Aqui na de baixo eu coloco os que estão bem no início, para não pegar muito sol, e aqui já os que estão em pleno desenvolvimento. Essa etapa se chama etapa da clorofilação ou da solarização. O que ele precisa nesse momento? Nada de muito calor, nada de muita água e só luz. Luz e a sua atenção, o seu olhar, o seu carinho, porque esses brotos, eles cumprem 3 funções na nossa casa. A primeira é de criar um ambiente bonito, acolhedor, verde, bem natureza. Segundo, que ele limpa a energia da nossa casa. Onde ele estiver, ele vai ter essa qualidade energética, de transmutar a energia. E terceiro, é que você vai usar esses filetes de sol, essa fonte de clorofila maravilhosa e viva, para os seus sucos verdes. Ok, tem pessoas que falam assim, eu moro em apartamento, não posso.
Não é verdade. Você faz uma prateleirinha no cantinho que você tiver, na janela que você tiver, um pouquinho de luz e tá feita aí o seu cantinho de natureza. Ou tem gente que mora em flat, imagina, menos espaço ainda. Eu recomendo esse tipo de decoração que você tem num quadradinho pequeno, você tem 4 brotos para 4 dias de sucos. Tendo 2, um na sala, outro na cozinha, outro na área, você tá aí com um plantio maravilhoso. E aqui vocês podem ver que eu tenho broto de girassol, aqui eu tenho broto de lentilha, que ele tá com 5 dias, lindo, maravilhoso. Aqui eu tenho broto de ervilha redonda, que também tá com, esse aqui tá com 3 dias, tá começando a aparecer as folhinhas. E o mais famoso de todos, o nosso trigo grama, que é uma gramínea, como o alpiche, como o panço. Inclusive esse aqui está pronto para fazer a primeira colheita. Colheita feita com uma simples tesourinha, que você emborca a bandeja numa peneira, corta, faz a colheita, depois você lava os brotos em cima da peneira e pronto para entrar no preparo do seu suco. Tá aí a dica de hoje. O nosso programa foi sobre como embelezar sua casa, energizar sua casa, manter o seu suco sempre com ingrediente forte, vivo, verde, clorofilado, cheio de energia do sol e vitalizante. Agora podemos apreciar a evolução de alguns brotos que foram plantados há 2 dias atrás. Por exemplo, o trigo grama, esses 2 que estão na frente, tem 2 dias de plantio, e o girassol, que também foi plantado no mesmo momento que o trigo. Percebam como cada potinho está tendo um desenvolvimento levemente diferente, mas no final tudo vai ficar lindo, bem clorofilado e comestível. Lembrando que no dia da gravação do plantio, nós também estávamos com a ervilha redonda com 3 dias e agora ela está com 5 dias. Olha que linda! É isso aí. Olá, chegou a hora da nossa sessão Perguntas dos Internautas do Doce Limão. Lembrando que o assinante Doce Limão tem esse espaço com mais vantagens. É mais garantido que ele seja respondido num menor prazo, no menor tempo. A primeira pergunta da semana é da Maria Joana. Ela pergunta se tem necessidade obrigatória de usar o broto no suco de luz do sol ou nos sucos verdes. Não, Maria Joana, não é obrigatório. É só uma sugestão para potencializar, para aumentar a capacidade, o poder terapêutico desses sucos. Ou eu posso usar couve, eu posso usar salsa, eu posso usar bertalha, enfim, tem muitas opções, todas as ramas de cenoura, de beterraba, tudo isso são fontes maravilhosas de clorofila, de magnésio e tudo mais. A presença do broto vai dar um up, vai dar uma força total e aí o suco se torna indicado para pessoas que estão bem dodói, que estão em convalescência ou precisando de uma urgência de mudança energética, ok? Então, Maria Joana, vamos produzir brotos. A aula está aí para vocês seguirem o passo a passo. A segunda pergunta é do José Luiz. Ele pergunta se é possível e se é saudável consumir o broto da linhaça. Super pertinente essa pergunta, porque não é legal, não é recomendável produzir e consumir o broto da linhaça. Dizem, eu não testei nem quero testar, que ele é tóxico.
Então, aqui embaixo do vídeo nós temos o link onde eu falo das sementes cujos brotos são super válidos, liberados, e daqueles que não é recomendável produzir, ok? Linhaça, não. E a terceira e última pergunta da semana é do José Roberto, que ele pergunta se ele só pode usar areia do mar para dar essa força no preparo dos brotos. Lógico que nem todo mundo tem um mar por perto ou um mar que não seja poluído. Então é possível também conseguir de rios, de fonte de ribeirinhos ou de ribeirões, enfim, é possível também. E outra possibilidade que tem, o Terrapia dá essa sugestão, o link também está aí embaixo do seu vídeo, é usar o Rejuvelac para dar força na terra na hora de regar. É uma sugestão do pessoal do Terrapia que eu nunca testei, mas que eles já testaram e aprovaram. Realmente reduz a formação de fungo. E só uma dica final é que não comprem areia de casa de material de construção, porque essa areia ela é de rio realmente, mas ela é lavada justamente para tirar os minerais e os orgânicos para não impedir a liga do cimento. Então, areia de material de construção não vale para essa brincadeira nossa com os brotos. Só do mar. E fica aqui, fechamos o programa com convite de vocês irem na praia ou numa cachoeira ou num rio tomar um banho, fazer um fio terra e levar um pouquinho dessa areia para produzir os seus brotos no dia a dia. Tchau, gente. Boa semana. De bem com a natureza.